Falando sobre o presidente Lula, ele está em Washington, a gente viu, falou, e deu entrevista hoje para a CNN Internacional, né, para Cristiane Amanpour, falou sobre a possibilidade de extraditar o ex-presidente Bolsonaro, disse que isso não vai acontecer, e também disse que não vê uma possibilidade de Bolsonaro voltar à presidência da República. Alguns temas aí dessa entrevista do presidente brasileiro para a imprensa internacional. Ô Diego, o presidente Lula, dessa forma, ele fala que o governo brasileiro, o que ele reforça o que ele vem falando, que o governo brasileiro que não vai tentar atuar contra Jair Bolsonaro, que Jair Bolsonaro é um problema da justiça e da polícia, né? E a polícia vai agir de acordo com as demandas judiciais. Então ele falou assim, se os tribunais superiores quiserem, né, que extraditem Jair Bolsonaro, né? Tanto nos Estados Unidos, decisões, quanto no Brasil, mas não vai passar pelo Poder Executivo. Ele está querendo, ou seja, não é esse BO, não é meu, né? Ao mesmo tempo, ele coloca uma realidade que está bem próxima. É bem possível que Jair Bolsonaro torne-se inelegível após uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Há ações correndo, né, no TSE, várias delas, né, que Bolsonaro utilizou estrutura pública, patrimônio público, como aquele caso vergonhoso em que ele chamou uma série de embaixadores e utilizou o Palácio do Planalto para atacar o sistema eleitoral brasileiro, para fazer um ataque direto ao Estado Democrático de Direito em meio à sua campanha eleitoral. Ele fala que foi uma ação presidencial, não foi. Foi uma ação eleitoreira que ele utilizou o Planalto, e isso tem uma ação correndo contra ele no TSE, e ele pode vir a tornar-se inelegível. O Lula conta com essa inelegibilidade de Bolsonaro e diz que, olha, provavelmente ele não será candidato, né? Agora, é interessantíssimo, o Diego, porque enquanto Lula está sendo recebido em uma residência oficial do presidente norte-americano, recebido pelo próprio presidente na Casa Branca, recebido, tipo, no Congresso norte-americano, com representantes conhecidos, parlamentares conhecidos da opinião pública norte-americana, Jair Bolsonaro está lá na Flórida, aqui e ali, dando uma palestrinha em alguns lugares meio desconhecidos, meio de caráter duvidoso. É interessante, na verdade, porque a gente tem, neste momento, a gente tem visto o quê? Um presidente da República que é uma sombra do que era, que como a gente está vendo nessa cena, ele continua fazendo o seu cercadinho do Palácio do Alvorado, mas agora num condomínio de classe média, média alta da Flórida, e enquanto isso o seu adversário está sendo recebido e discutindo política como gente grande. O Jair Bolsonaro, ele transformou o Brasil num páreo internacional na sua gestão, seja porque apoiou e incentivou o desmatamento, as queimadas na Amazônia, né, de forma contrária à preocupação do mundo com relação às mudanças climáticas. E, né, por conta disso, né, o mundo respirou aliviado, literalmente, quando Jair Bolsonaro perdeu o poder. E agora dialoga com o Lula. Não precisa concordar com o Lula, ele e o Biden, como a gente está vendo, não concordam com muitas coisas, Ucrânia, etc. e tal, mas também os Estados Unidos respiram aliviado, porque agora tem um adulto para dialogar. A União Europeia, a China, a Ásia, a África, a América Latina tem um adulto para dialogar e não mais uma criança birrenta. Falando